Vocês vão ficar tudo no fundo, é? Uma vez eu fui assistir uma palestra e todo mundo sentou nas duas últimas fileiras. O que o palestrante fez? Ele foi lá pro fundo. E aí todo mundo teve que virar a cadeira para ficar perto dele. Muito bom. Pessoal de casa, boa noite. Eu vou deixar pedido para eu fazer essa palestra ao vivo, excepcionalmente. Então hoje eu vou fazer ao vivo. Vocês me digam como é que está o som. Se o som estiver legal, a gente continua. Se não, a gente continua do mesmo jeito. Muito bom. Vou ficar aqui olhando o horário, porque deu uma queda de energia e o nosso relógio zerou. Então hoje foi meio na correria. Então, para a gente começar, boa noite! Boa noite! Muito bom, que bom, fico feliz. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa palestra pública, aqui da Fraternidade Espírita Maria de Nazaré. Pessoal que está vindo pela primeira vez, um abraço para o povo de Sales. O pessoal saiu de Sales para vir aqui assistir a nossa palestra, e o bacitense não sai de Bacite, aqui no bairro do lado, para poder vir na nossa palestra. Isso é um exemplo de perseverança. Muito bom. Vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer a nossa prece. Vamos mentalizar a presença de Jesus, o nosso mestre que conhece as nossas necessidades, que conhece os nossos anseios. Amado mestre Jesus, nessa noite em que estamos reunidos em torno do teu evangelho, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estudo e de aprendizado. Agradecemos aos trabalhadores espirituais que a teu serviço, Jesus, cuidam de nós, prepararam o ambiente nessa casa. Estamos aqui por um propósito, e nós te pedimos que essa noite seja proveitosa, que possamos crescer espiritualmente, que aqueles que nos acompanham, que possam ver a luz e serem acolhidos na noite de hoje. Dai-nos sabedoria, discernimento espiritual, luz e paz. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Boa noite ao pessoal de casa, do Facebook que está nos acompanhando. Se você gostar dessa palestra, siga a gente no Facebook e assista de novo. Se você não gostar dessa palestra, não siga a gente no Facebook. Vocês só me falam se o som está legal, para a gente poder compartilhar as nossas orientações. Pessoal, eu preparei essa palestra. Na verdade, eu já venho um bom tempo pensando em abordar essa temática com vocês. Estava preparando essa palestra para apresentá-la no Kardec. Eu vou estar no Kardec, acho que esse mês, eu ia apresentar lá e falei, bom, já que o palestrante de hoje, e coincidentemente da semana que vem, desmarcaram, acho que o povo não está querendo vir dar palestra para nós. Deve ser porque Badia é longe. Então eu vou aproveitar e já vou apresentar para vocês, e a gente vai ver como é que faz. Eu assisti, hoje nós vamos falar sobre a ressurreição de Lázaro. Bom, por que Lázaro ficou famoso? Por que Lázaro ficou famoso, Eduardo? Vamos ver. Seu Carlos, um homem de sabedoria, por que Lázaro ficou famoso? Lázaro ficou famoso porque foi ressuscitado, não é? E é interessante que existem 7 sinais do poder de Jesus. Numa palestra que eu assisti, ele fala que tem 7 sinais, mas não falou quais são os outros 6. E Lázaro é um dos sinais da autoridade de Jesus como Cristo planetário. Olha que legal. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Ô Walter, tá bom o som? Beleza, muito bom. Então, Lázaro é um desses. E nós vamos fazer um comparativo nessa noite sobre a ressurreição de Lázaro e o caso da cura da ressurreição da filha do sacerdote Jairo. E nós vamos ver que existem algumas similaridades. É interessante que quando a gente fala desses milagres de Jesus, principalmente de Jairo, você vai buscar na codificação kardeciana, busca lá, na Gênesis tem um capítulo que fala dos milagres e predições do Evangelho. E ele vai falar que Lázaro, na verdade, não morreu. Não existe a ressurreição. Os laços que ligavam o perispírito de Lázaro ao corpo não estavam totalmente rompidos. Desenlaçados. Por isso, porque a partir do momento em que o perispírito se liberta totalmente do corpo, não tem como voltar.
Nem Jesus consegue voltar. Deus não derroga as suas leis. Então Kardec diz que Lázaro estava rompendo os laços, mas não estava totalmente desencarnado. Dr. Bezerra de Menezes, no livro Recordações da Mediunidade, psicografia de Ivone do Amaral, ele fala que o caso de Lázaro era um caso de letargia. Naquela época não era igual hoje, que ficava a noite inteira chorando morto. Morreu, parou de bater o coração, morreu, já enrola em faixa, passa umas ervas lá para ele feder pouco e enterra, abre um buraco na montanha e bota ele lá. Era assim que funcionava. Então muita gente foi enterrada viva naquela época. E até recentemente, temos casos de pessoas que foram enterradas vivas. Aí, quando você vai assistir uma palestra espírita, quando você conversa com o espírita já vem e fala assim: Lázaro não morreu, ele teve letargia, Deus não derroga suas leis. E passa para o próximo estudo. E acaba não assimilando, trazendo para si os ensinamentos filosóficos que uma passagem tão rica traz. Então, na noite de hoje, eu convido vocês a acompanharem e se deliciarem com cada um dos versículos deste capítulo do Evangelho de João. E vocês vão ver que tem muita coisa que se aplica em nossa vida. Toda vez que eu me pego para estudar uma passagem do Evangelho de Jesus, eu tenho que entender que, acima de tudo, Jesus era um grande professor, o maior de todos os professores. Então, cada uma das suas passagens foi carinhosamente trabalhada e preservada ao longo das traduções para que pudesse nos trazer um ensinamento moral. Então, não tem como eu ler uma passagem bíblica da vida de Jesus sem trazer um ensinamento moral. E se de tudo aquilo que a gente vai falar, o capítulo 11 ele é um pouco longo, se de tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje, se alguma coisa não aplicar na vida de cada um de vocês, então a gente perdeu o nosso tempo na noite de hoje. Vamos lá? Então vamos lá. Peguei a minha Bíblia de estudo, estou fazendo teologia, eu nunca tive que ler tanta Bíblia na minha vida. Pensa no negócio. Interessante que tudo, a Bíblia tudo se entrelaça. É como se fosse uma árvore com raízes que se ligam. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, tudo culmina com a passagem de Jesus, com a vida de Jesus. Olha que maravilha. Então vamos lá. Vou pegar minhas anotações aqui, porque eu não sou obrigado a decorar tudo. Então vamos começar. Vamos começar, o pessoal de casa? Vamos começar? Vamos começar a estudar? Então fala, vamos! Muito bom. Capítulo 11 do Evangelho de João. A ressurreição de Lázaro. Ô Zé, tá me ouvindo aí no fundo? Beleza, então, presta atenção. Estava então enfermo um certo Lázaro. De que cidade que Lázaro morava? Betânia, isso mesmo. Da cidade de Betânia. Aldeia de Marta e de sua irmã Maria. Então lembra, quem que elas são famosas? A Maria, ela ficou famosa porque ela entrou onde Jesus estava e ela gostava tanto de Jesus que ela chorou aos pés de Jesus, enxugou os pés dele com os seus cabelos e derramou um vidro de alabastro, de perfume. Lembra dessa passagem? Ficou famoso. E aí, mas esse é pauta para outro bate-papo nosso. Mandaram-lhe então, pois suas irmãs dizer. Então as irmãs mandaram um emissário, um mensageiro para Jesus, que ele estava longe. Ele tinha passado na Judéia e estava longe. E aí mandaram alguém lá dar recado para ele, dizendo assim: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus era amigo de Lázaro e das suas irmãs. Jesus ele gostava de estar presente na casa de Lázaro quando ele estava em Betânia. Por quê? Por que Jesus era amigo de Lázaro e não era amigo dos outros? Porque eles se tornavam receptivos a Jesus em sua casa. Muitas pessoas recebiam Jesus por interesse. Muitas pessoas buscavam Jesus por interesse. Eles não. Eles gostavam da presença de Jesus, gostavam de ouvir Jesus e viviam conforme os ensinamentos de Jesus. Então, o primeiro ponto, Jesus ele tinha uma afeição por eles porque eles eram receptivos. Outro ponto de interesse para a gente estudar. Deixa eu virar aqui. Eles eram íntimos de Jesus, eram amigos de Jesus. Primeiro erro que a gente comete.
Ah, eu sou amigo de Jesus, eu sou íntimo de Jesus, então não vou sofrer. Eu sou espírita, eu sou passista, eu trabalho no trabalho mediúnico do Centro Espírita, eu evangelizo, eu faço a campanha Alta de Souza, arrecadação de alimentos, eu entrego cesta básica para os pobres, eu entrego marmita para os moradores de rua, então eu não tenho o direito de sofrer, eu não sofro. Já pararam para pensar? O simples fato de nós cumprirmos as nossas obrigações no Centro Espírita não nos dá o direito de achar que a gente não vai sofrer. A gente vai sofrer. Por quê? Porque nós estamos no processo de aprendizado. O fato de estudar a doutrina espírita, fazer o evangelho no lar, evangelizar, trabalhar, dar palestra, aplicar o passe, não vai fazer com que a gente deixe de passar pelas provações que a gente tem que passar. A gente for buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, já falamos várias vezes, nós temos duas causas de sofrimento. Causas anteriores, que são fruto dos nossos erros, das nossas escolhas do passado e tem que pagar, usando do orgulho, da vaidade, da avareza, da arrogância. Esqueci de guardar a vassoura. Ignorem a vassoura aqui. Ela parece que está gritando: ô Fábio, guarda essa vassoura lá para mim, por favor, bota lá no fundo. E essa vassoura, a presença dela está me incomodando aqui. Esqueci de guardar a vassoura. Então, pela nossa avareza, nosso orgulho, nossa arrogância, nossa vaidade, a gente prejudicou o nosso semelhante. Ai, mas eu me arrependi, me converti. Mas tem que pagar, filho, a dívida fica aí. Reconcilia-te com o teu adversário. Tem que pagar. E as outras causas do nosso sofrimento são fruto das nossas escolhas. O indivíduo não gosta de trabalhar, não arruma emprego. Ah, porque é reencarnatório, fica lamentando, Deus me ajuda a trabalhar. Não vamos falar isso daqui a pouco. Entendeu? Então, as nossas escolhas nos levam a contrair uma dívida perante a justiça de Deus. Já que Deus é soberanamente justo e bom, a gente tem que pagar. Funciona assim. Então, os íntimos de Jesus também sofrem. Vamos lá. Vamos seguir. H. E Jesus, ouvindo isso, ouvindo as pessoas falarem, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Então, esta enfermidade de Jairo, Jesus está dizendo que veio para provar a autoridade de Jesus como um Cristo planetário aqui na Terra. Para a gente entender o poder do Mestre junto a nós. E não vamos falar mais sobre isso aqui. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Rapaz, não foram falar para Jesus que Lázaro estava morrendo? Não foram? Lázaro não era um amigo íntimo de Jesus? Era? E o que Jesus fez? Nada. Ficou 2 dias ainda no mesmo lugar onde ele estava. Por que não saiu correndo? Por que já não foi andando? Por que não falou para o emissário? Falou: volta, enquanto você chegar, Lázaro estará curado. Como ele fez com a filha de Simão Cirineu. Nada. Jesus ficou apenas lá. E aí o pessoal voltou. Acho legal essa passagem aqui. Por quê? Porque muitas vezes quando eu dobro o meu joelho, quando eu faço as minhas preces, quando eu peço para que Jesus abra os caminhos, me dê lucidez, o que eu quero que aconteça? Eu quero que aconteça na hora, né? De preferência no mesmo dia, e de preferência antes de escurecer. Estou com um problema no meu trabalho, estou com um funcionário que está pegando no meu pé, meu chefe pega no meu pé, não consigo fechar o negócio, está amarrado, e eu quero que Jesus resolva, eu faço minhas preces, eu quero que Jesus resolva isso hoje. Estou com uma causa na justiça, né, Gabi? E não sai, o juiz não despacha, o juiz não sentencia, o Ministério Público não dá o parecer, eu fico enrolado, eu quero que resolva essa semana ainda. E não resolve. Por quê? Porque as coisas não acontecem do jeito que eu quero, acontecem no tempo de Deus. Por quê? Porque as dificuldades que eu estou vivenciando, elas são essenciais para o meu aprendizado. Enquanto eu não aprender, enquanto o meu espírito não se libertar do vício que justificou aquele flagelo, ou não adquirir a virtude que é necessária, a provação não vai passar.
Por mais que eu ore, peça, tal, não vai passar. Mas vamos seguir. Então Jesus não foi. Depois disso, disse Jesus aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Agora passou 2 dias, agora vamos. E da onde ele estava até a Judéia, era mais 2 dias de caminhada. E nesse tempo, o que aconteceu? Lázaro morreu. Lázaro morreu. Vamos lá. E é interessante que, lembra agora há pouco que eu falei, o que ele falou? Que essa doença não é para a morte. Então Jesus falou que Lázaro não ia morrer. Beleza? Falou que não ia morrer. E aí chegou lá, o que aconteceu? Lázaro morreu. E aí o pessoal ficou, mas você não falou que não ia morrer? E morreu. E morreu mesmo. Vamos lá. Disseram-lhe os discípulos: ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e volta para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Isso aqui é muito simbólico. Jesus está falando para a gente andar de dia. O que significa andar de dia? Qual a simbologia da gente andar de dia? Andar dentro da nossa lucidez, no caminho reto, andar dentro do esclarecimento. A luz do dia me permite enxergar onde eu estou. Então eu só consigo resolver os meus problemas enquanto eu estiver andando no caminho reto. Senão, o que vai acontecer? Tentar resolver um problema com atitudes escusas, querendo dar o jeitinho, com desonestidade, vai resolver o problema? Não, só vai piorar. Então, é muito importante pegar esse ensinamento de que a gente, na busca dos nossos objetivos, é essencial andarmos dentro do caminho do esclarecimento de dia. Senão a gente só piora a nossa situação. Vamos lá. Vamos seguir. Seguir que tem muita coisa para nós ver. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Né? Quem anda errado, mais cedo ou mais tarde. Eu falo para os meninos que saem empinando de moto na rodovia: anda, corre, uma hora eu te pego. E quando eu te pegar, vai ficar sem a moto. Do pátio vieste, ao pátio voltarás. Essa é a regra da moto de leilão. É gostoso correr atrás dos moleques. Às vezes, vamos lá. Assim falou. Depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos: Senhor, se ele dorme, está salvo. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque isso aqui reflete muito. Jesus falou: Lázaro, falaram que ele estava moribundo, ia morrer. E Jesus falou assim: não, ele não morreu, ele dorme. E os discípulos disseram: bom, então se ele dorme, está resolvido, né? Está salvo, está tudo bem. Não precisamos ir lá. Fazendo um comparativo para os dias atuais, isso traz um comportamento muito triste da nossa parte. Desmerecer a dor do nosso semelhante. Às vezes a pessoa está passando por um problema. Ai, isso aí é bobeira, você vai superar isso aí. Ó, você viu fulano? A pior coisa que se faz é comparar o problema de um com o outro, tendo um problema pior. Não faça isso, que isso é de uma crueldade muito... Você viu fulano? Está com o pior do que você resolveu. Então, ó, isso aí vai passar. Vai resolver isso aí. Não podemos desmerecer. Porque, às vezes, na atual situação social que a pessoa está vivenciando, aquele problema é realmente grave para ela. Talvez para mim é suave, mas para a pessoa é grave. Os discípulos desmereceram o caso de Lázaro. Nós não temos o direito de desmerecer a dor dos outros. Toda dor. Por quê? Pior coisa, outra coisa, às vezes a pessoa está passando por um problema, entra uma depressão, uma dívida financeira, problema conjugal, e aí começa a pensar em suicídio. E aí o que a gente fala? O potencial suicida, ele dá sinais. Ninguém vai lá e se taca do viaduto, se enforca, dá um tiro na cabeça de uma hora para outra. Ele vem dando sinais, ele vem pedindo ajuda. Ele fala assim, começa a falar: essa casa seria melhor sem mim.
Vocês seriam mais felizes se eu não existisse. Uma hora eu acabo com tudo. Está dando sinais. São pedidos ocultos de socorro. É hora de ajudar. Aí a gente fala, quem quer se matar não fica falando. Vai lá e se mata. Né? É muito triste quando alguém faz um comentário desse. Porque a pessoa, ela está inconscientemente pedindo ajuda. Então não podemos desmerecer a dor de ninguém. Vamos seguir. Vamos seguir aqui. Vou pegar meu resumo aqui, para a gente não perder nada. Espera aí. Vamos lá. Mas Jesus, dizia isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe, Lázaro está... Então Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto, e folgo, por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Bom, Jesus disse, Lázaro dorme, e eles falaram, está só dormindo. Não, Lázaro morreu. Jesus disse, antes de chegar lá, Lázaro morreu. E é importante que isso acontecesse, que eu não estivesse lá, para que vocês cresçam. Se ele estivesse lá, talvez o milagre não seria tão forte. O ensinamento não seria tão... Estão pegando? Estão pegando? No final a gente junta tudo isso aí e compila. Muito bom. E é interessante que quando eu dobro meus joelhos, elevo o meu pensamento a Deus para pedir a Jesus que alivie a minha dor, Ele já está agindo na minha vida. A espiritualidade já está intercedendo por nós há muito tempo. Muitas pessoas buscam o tratamento espiritual quando a vida está de ponta cabeça, está tudo dando errado. Está desempregado, não arruma emprego, o casamento está em polvorosa, aí vem buscar o tratamento espiritual. Quando na verdade é nesse momento que a pessoa está sendo educada pela providência divina. Você sabe quando que você está sendo vítima de uma obsessão grave? Sabe? Quando tudo está indo bem na tua vida. Prosperidade, dinheiro, sucesso, poder, isso, relacionamento, arrumou um namorado lindo, fofo, cheiroso, famoso, charmoso. E aí você vai se afastando dos seus, vai te afastando da tua família, vai te afastando dos teus amigos, vai te afastando do trabalho no centro espírita, do estudo, vai te afastando. Espiritualidade inferior está agindo com sucesso na tua vida. Abre o teu olho. Por quê? Porque eles agem naquilo que nos dá prazer, naquilo que nos faz feliz. Por que um espírito obsessor não vai destruir a tua vida? Porque se você começar a passar por problema, o que você vai fazer? Vai buscar o centro espírita, vai buscar a igreja, vai fazer promessa, propósito, círculo de oração, tratamento espiritual, tudo isso. Vamos lá. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos, vamos nós também para morrermos com ele. Vamos junto. Tomé sempre dando novidade. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia ficava longe de Jerusalém quase 15 estádios. Era longe, filho. Era uma boa caminhada. 2 dias de caminhada. E vamos lá. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Por quê? Porque ele já tinha morrido. Os judeus já viram que tinha morrido. Vamos lá. É isso aí. E cadê? Aí, o que aconteceu? Jesus, quando chegou lá, quando Jesus foi chegando, foi se aproximando, que ouviram a voz dele, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou em casa. O que isso simboliza? Essa parte de que Marta foi ao encontro de Jesus e Maria ficou em casa. Marta, ela foi, no momento do desespero, ela foi buscar uma proximidade com Jesus. Isso é muito importante. Nós temos 2 opções quando nós estamos diante de um flagelo, diante de um processo de sofrimento. Ou eu fico lamentando a minha dor,
e não busco uma mudança, não busco pela minha sabedoria a lucidez para poder ver o problema, ou eu vou atrás. Tem um ditado antigo que fala que, acho que o seu cara vai lembrar, menino que não anda não vende picolé, né? Tem outro também, cobra que não anda não engole sapinho, né? É mais ou menos assim. Então o que acontece? Nós temos duas posições. O flagelo caiu na minha vida. Aí eu fico, porque Deus não me ajuda, porque tudo dá errado na minha vida. Gosta de reclamar. Porque ninguém gosta de mim. Porque eu não arrumo emprego, porque eu não paro com homem nenhum. Gosta de reclamar. Então essa é a posição de Maria. Ficou lá reclamando. Já aconteceu, fica se lamentando. E Marta, por sua vez, foi buscar. Ouviu que Jesus, mesmo sabendo que tudo estava perdido, que o irmão morreu, foi lá atrás de Jesus, num fio de esperança. A gente vai buscar a luz ou a gente fica revoltado com Deus? Eu conheço uma pessoa, uma vez que a filha desencarnou, teve uma doença, a menina de 15 anos teve uma doença e desencarnou. Antes da filha desencarnar, a mãe era um ratinho de igreja, participava de tudo, ia na missa, ajudava na Eucaristia, e estava a semana inteira na missa, estava mais na missa do que em casa, cuidando dos deveres de casa. Aí a menina ficou doente e desencarnou, com 15 anos. A mãe se revoltou, xingou, foi na igreja, xingou o padre, amaldiçoou Deus. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus levou minha filha? Aí começou a cobrar a satisfação de Deus. Eu era uma pessoa boa, tanta coisa. Aí começa a querer cobrar crédito. Eu fiz tanto por Deus, fiz tanto e Deus não me ouviu. Aí se revolta. É a mesma coisa que a menina fez aqui com a morte do irmão dela. Se revoltou contra Deus. Aí, vamos lá. Disse, pois, Marta a Jesus. Aí ela foi cobrar a satisfação de Jesus, né? Porque ele demorou. Falou, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Por que você não veio? Não mandei te chamar? Por que você não veio? Quer cobrar a obrigação de Jesus. Acho que Jesus tem a obrigação de atender a gente na hora que a gente quer, no momento que a gente está no perrengue. Mas não é assim que funciona, não. Disse-lhe Jesus, mas também agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então disse-lhe Jesus, teu irmão vai ressuscitar. Na cabecinha deles, todo mundo que morria ia ressuscitar. E ela achou que Jesus estava falando de uma forma genérica, né? Não, teu irmão morreu, mas no juízo final vai ressuscitar. Na cabecinha dela era isso que ele estava falando. Ela falou, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E aí Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa frase, ainda que esteja morto, viverá, nós podemos entender de uma forma simbólica. Quem crê em Jesus, ainda que esteja decadente, ainda que tudo esteja perdido, ainda que tenha morrido socialmente, vai viver. Ou tem a outra forma espiritual. Quem crê em mim, ainda que tenha desencarnado, vai viver. É interessante que quando o espírito desencarna, e ele desencarna no nível de sofrimento, de ódio, de mágoa, de rancor, ele é tido como se fosse a segunda morte. Porque ele fica se lamentando nas profundezas do umbral, das trevas, lamentando aquilo. E quando a gente vai buscar na literatura que fala sobre a transição planetária, os espíritos apegados ao mal, quando o planeta Terra passar por um processo de transição, eles serão exilados para um planeta primitivo. É como se tivessem morrido novamente para o planeta Terra. Pegaram a informação? Quer saber mais sobre transição planetária? Vem estudar com a gente no sábado. Isso aqui é só uma degustação, para deixar vocês curiosos. Mas vamos lá. E disse Marta, então diz Jesus, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Você crê? Você acredita? Para ela? E ela falou, sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia morrido. E dito isso, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua mãe, dizendo, o Mestre está aqui e está te chamando.
Mesmo que Maria não quisesse ir, estava lá desiludida, Jesus ainda mandou chamar ela, para que ela presenciasse, tirasse ela daquela inércia. Vamos que tem uma parte legal aqui. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrava. Ela saiu correndo, ele chegou na casa deles ainda. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saiu, foram atrás dela, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Então, as pessoas que estavam ali na casa dela consolando, viu que ela saiu, não sabia que Jesus estava chegando. Ele falava: ela vai lá chorar no túmulo do irmão dela. E eles foram atrás para ver ela chorar, para consolar também. E vamos lá. Tendo, pois, Marta chegado onde Jesus estava e vendo, lançou-se a seus pés, dizendo: Senhor, mais uma. Isso aqui é muito importante, que tem mais uma chave simbólica aqui. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Presta atenção numa coisa. Ela não falou a mesma coisa que a irmã dela falou? Mesma palavra de pessimismo, mesma atitude de pessimismo que a irmã dela teve. Jesus cobrando Jesus, por que Jesus não veio? Preste atenção numa coisa. As nossas companhias determinam o tipo de discurso que a gente fala. Uma repetiu o discurso da outra, o mesmo discurso de melancolia, o mesmo discurso de pessimismo. Cuidado com quem a gente anda, cuidado com as nossas companhias. Às vezes a coisa não dá certo porque você está andando só com pessoa que joga você para baixo, que fica desmerecendo as tuas vitórias, que fica desmerecendo a tua dor. E aí o que acontece? Se você anda no meio de um grupo de pessoas que falam mal, que são bagunceiras, tal, você vai repetir o mesmo comportamento. O ato de Maria falar a mesma coisa que Marta disse, significa que a convivência levou as duas à mesma posição de pessimismo. Então, quer mudar a tua vida? Quer que o milagre aconteça na tua vida? Quer mudar? Primeiro, muda as companhias, as pessoas que estão andando contigo. Pessoa pessimista é do portão para fora. Pessoa que não comemora as tuas vitórias e que fica desmerecendo os teus méritos é do portão para fora. Gente boa, beleza, tá, mas não venha na minha casa, não vai participar do aniversário dos meus filhos, e também eu não vou no aniversário dos teus filhos. Vamos seguir. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito o espírito e perturbou-se. Ou seja, Jesus, ele ficou incomodado com aquela descrença daquelas pessoas, com aquela choradeira. Ele sabia, ele tinha consciência do que ia acontecer, de que Lázaro não havia morrido. Mas as pessoas estavam ali desesperadas. E por mais que ele falava, as pessoas não levavam. Já reparou quantas vezes os discípulos ficavam felizes quando Jesus praticava um milagre? Mas quando vinha tempestade, todo mundo estava desesperado. Estava no barco, Jesus estava dormindo. E aí veio a tempestade, os caras entraram em desespero. E aí Jesus disse: homens de pequena fé. Entendeu? Por isso que ele ficou incomodado. Mas vamos seguir. Vamos seguir, que tem bastante coisa para a gente falar aqui. Vamos lá. E disse: onde o colocaram? Colocaram quem? Quem? Lázaro. Onde o colocaram? Botaram ele aonde? E falaram: Senhor, vem cá, vem e vê. Bom, em relação a lamentação de Marta ali, cobrando Jesus, por que eles quiseram tirar satisfação com Jesus? Porque ela focou no problema, não focou na solução. Jesus não veio para trazer a solução, ela focou ali, no sofrimento, na dificuldade. É interessante, nós falamos na polícia, no nosso treinamento de tiro, que a gente desenvolve um fenômeno que chama visão de túnel. Quando a gente está num confronto armado, bala vindo e bala indo, a gente fecha na visão de túnel, a gente só vê o agressor. Muitas vezes, quando a gente reage ao engajamento, acerta o agressor e toma um tiro de quem está aqui do lado. Por quê? Porque a minha visão se fecha, visão de túnel. Por que a pessoa ela chega a pensar em suicídio?
Porque ela entra numa visão de túnel, ela começa a focar só o problema que está tirando o sono, ela foca só aquilo ali, ela só vê aquilo ali. Às vezes a solução está do lado dela, pessoas que querem ajudar, mas ela está focada no problema, até chegar no momento que ela se lança a qualquer consequência para resolver o problema, mesmo que seja dar fim à própria vida. Ela não quer morrer, ela quer extinguir o problema. Esse é o foco. Visão de túnel. Foi o que aconteceu com a menina lá. Estava com visão de túnel. Vamos lá. Vamos lá. E vamos virar aqui para ver o que mais tem. Eu não posso perder, tem uma observação importante. Podia ter colocado no slide, né? Mas não. Quero que vocês acompanhem com a gente aqui a leitura do texto. Falaram, onde é que você botou o menino lá? Vem cá, vem ver. E quando chegou lá, Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Vamos fazer um brainstorm aqui. Uma tempestade de ideias. Por que Jesus chorou? Não sabia que o homem não estava morto, estava dormindo? Não falou? Não falou que ele veio lá para trazer a vida? E por que ele chorou? Para pensar. Um espírito crístico de Jesus, o Cristo de Deus. Por que ele chorou? E não foi só essa vez que ele chorou em várias outras possibilidades. Porque ele tinha a sensibilidade a ponto de perceber a descrença daquelas pessoas. Que por mais que ele trouxesse a boa nova, o evangelho, as pessoas ainda estavam apegadas no erro, apegadas na ignorância, nas práticas equivocadas, materiais. Então ele chorou de decepção daquelas pessoas que ainda naquela época, imagina hoje, 2000 anos depois, em que na época o cristianismo ele era uma exceção, hoje é uma regra. O evangelho é pregado em todos os momentos, e mesmo assim as pessoas ainda se matam, se ofendem, roubam, pregam o nome dele para fins de benefícios pessoais. Imagina hoje o tanto que ele não chora mais ainda. Mas vamos lá. Chegou diante do sepulcro e chorou. O que vai acontecer aqui agora? O que vai acontecer aqui? Ferreira, o que vai acontecer aqui, Ferreira? O que vai acontecer? E disseram, pois, os judeus, olha como ele amava. Viu Jesus chorando. E alguns deles diziam, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? É o pessoal duvidando. Por que Jesus não ressuscitou Lázaro antes? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E o sepulcro era naquela época, eles não abriam buraco na terra e enterravam as pessoas, abriam buraco na caverna. Na montanha, botava a pessoa lá e tampava com uma pedra. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Presta atenção. Você que saiu da tua casa e você que chegou até aqui. Presta atenção que essa é a parte, a cereja do bolo do nosso bate-papo de hoje. Jesus disse. O que Jesus falou? Vera, o que Jesus falou, Vera? O que Jesus falou, Acácia? Levanta. O que Jesus falou, seu Francisco? Isabel, o que Jesus falou? Vocês não lêem a Bíblia, não? Eu também não lia. O que Jesus falou, Valdir? Levanta e anda? Não. Preste atenção como que isso aqui é importante. Jesus falou para aquelas pessoas. O que ele falou? O que ele falou, Miriam? Tira a pedra. Por que ele não tirou? Marta, irmão do defunto, disse-lhe, Senhor, ele já cheira mal porque já é de 4 dias. E ele falou, eu não te falei para que cresces, verás a glória de Deus. Tira logo essa pedra. Por que ele não fez assim? E a pedra levanta. Por quê? Porque tirar a pedra era requisito para que o milagre se manifestasse. Mas ele não podia fazer isso, ele tinha que dar a oportunidade das pessoas de fazerem a parte delas, para que aquilo, a solução daquele problema acontecesse. Muitas vezes, por que a nossa vida não caminha?
Por que a gente está atravancado? Por que nossa evolução? Por que eu estou cheio de problema? Porque a gente não quer tirar a pedra da ignorância, a pedra da teimosia, a pedra do apego às coisas materiais, a pedra da intransigência. Quem convive com uma pessoa intransigente sabe o tanto que é difícil. O indivíduo fala não, mesmo que ele queira falar assim, vai ser não por essa vida. Quando eu viro a cara para alguém, para sempre. Isso é intransigência, melindre. Isso é a pedra que atrapalha as coisas fluírem, a gente ser feliz. Quantas vezes a gente coloca a pedra e atravanca com a minha teimosia, atravanca a felicidade da minha família. Retirem a pedra. Essa responsabilidade, meus amigos, é nossa. Nós precisamos fazer a nossa parte. E como que o espírita chama esse ato de retirar a pedra da ignorância? Usa um nome muito comum e muito falado no espiritismo. Se chama reforma íntima. Praticar a reforma íntima, como que eu vou, Flávio, como que eu vou operacionalizar isso? Segue o que Santo Agostinho ensinou. Santo Agostinho fala, todo dia à noite, olha, analisa os seus atos e vê se você não ofendeu, humilhou, magoou alguém. Se você prejudicou alguém, no outro dia a primeira coisa que você vai fazer é ir lá e reconcilia. Essa é uma lição, Santo Agostinho. Eu não vou agir enquanto essa pedra estiver na tua vida. A gente não vai, espiritualidade não vai trabalhar enquanto nós não... E detalhe, ou a gente vai lá, presta atenção, ou a gente vai lá e trabalha pela nossa libertação do apego dos vícios materiais. Ou a gente faz por bem, ou a gente faz na dor. As provações da vida não são somente para a gente pagar dívidas. Muitas dificuldades que a gente vivencia é um estímulo que Deus está dando para a gente tirar a pedra. O indivíduo ele vem através de várias reencarnações se pervertendo por conta da ganância, do dinheiro. Tinha dinheiro, era ganancioso. Por que ele vem? Qual é a libertação? A pedra dele é a ganância. Como que Deus vai ajudar ele a tirar essa pedra? Como? Na próxima reencarnação ele vai vir, nada vai dar certo na vida dele. Não consegue caminhar. Gente, faz tratamento espiritual, não consigo juntar dinheiro. Mas não é para você juntar dinheiro, criança. Não consigo arrumar um emprego que eu ganho tanto que eu mereço. Mas não é. Por quê? Porque se você arrumar um emprego para ganhar o tanto que você acha que merece, você volta a delinquir espiritualmente, volta a pisar na cabeça dos outros. O indivíduo tinha fama, era cantor famoso, usou a fama para prejudicar, perverter, levar muitas pessoas à perdição. Nessa reencarnação ele tem talento, mas o negócio não vai. Toca, canta bem, mas não consegue. Vai passar a vida inteira, e aí quando ele morre, aí a música dele estoura nas paradas de sucesso. Perceberam como que a providência divina trabalha? Ou a gente faz a nossa reforma íntima, a nossa análise de consciência para a gente mudar aquilo que precisa ser mudado em nós, aquilo que prejudica. E como eu vou filtrar esse? É só ver aquilo que é meu comportamento que está prejudicando o meu semelhante. Às vezes a gente está tão apegado na nossa ignorância que não consegue nem enxergar isso aí. Mas vamos lá, então Jesus fala, tira a pedra. Vai lá, vamos tirar a pedra da nossa vida, faz a tua parte. Aí eles foram lá, imagina os caras lá. E foram lá e levantaram a pedra. E aí saiu aquele futum de gente morta de dentro da caverna. Por quê? Porque Kardec nos ensina, Dr. Bezerra de Menezes, que muitas vezes, até mesmo no estado de letargia pela baixa circulação, os membros das nossas extremidades começam a entrar em estado de putrefação, começa a gangrenar. A gente não apodrece vivo, começa a gangrenar e começa a cheirar mal. Então é bem possível que o cheiro ruim era por conta desse estado de letargia, é o que os espíritos ensinam através da literatura. Mas tiraram a pedra. Agora vem o milagre. Agora que o negócio vai acontecer. Presta atenção. Tirai a pedra. E foram lá e tiraram. E Jesus, levantando os olhos para o céu, eu queria estar lá para ver isso aqui, deve ter sido muito legal. Jesus olhando os olhos para o céu.
que ele falou? Disse: Pai, graças te dou por me teres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ele tinha que falar isso aí para o povo escutar. Jesus tinha que fazer a sua performance, né? Para o pessoal poder entender. Então ele falou: Pai, eu agradeço por ter me ouvido, para os caras poderem ver que Jesus falava com Deus. O pessoal ali precisava saber, ver que Jesus tinha essa intimidade com Deus. Mas olha que legal, presta atenção. E tendo dito isso, clamou. Ele deve ter dado um berro, um grito. Ele clamou: Lázaro, sai! Todo mundo ficou assim. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? E Lázaro saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto em volta. Como que Lázaro saiu de dentro da caverna? Estava enrolado, que nem a múmia. Eles enrolavam de fora. Esse é o desse jeito. E aí o que Jesus disse? O seu desligai-o e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Marta e o tinham visto que Jesus fizeram, creram nele. Agora vamos entender uma coisa. Jesus poderia ter ido lá. Aqui, quando a gente compara essa passagem com a cura da filha de Jairo, existem duas atitudes diferentes. A filha de Jairo já tinha morrido também, estava no estado de letargia. Mas Jesus foi lá, estendeu a mão, permutou energias, magnetizou o corpo dela, a doença curou e o espírito que estava prestes a libertar saiu. Beleza? No caso de Lázaro, o processo do desencarne estava mais avançado. Era necessário que Jesus desse diante daquelas pessoas uma manifestação do seu poder supremo. Por isso que é uma das 7 chaves do poder de Jesus. Entenderam? Por isso que ele disse, pela autoridade dele: Lázaro, sai! E se fosse nós? O que Jesus está falando para a gente nesse momento? Sai da sua ignorância, levanta. Quando ele disse que Lázaro dorme, nós também muitas vezes estamos dormindo na ignorância. Deixamos de tomar atitude na nossa vida. O tempo vai passando, eu vou apegando na minha rotina, vou perdendo o meu tempo, não faço nada para eu mudar. Eu estou no estado de letargia espiritual, estou dormindo. É necessário que Deus dê um belo. Ei, sai desse buraco, levanta. E se a gente confia, ouve a voz de Deus, se a gente confia em Jesus, a gente sai. Mas isso é muito simbólico, está parecendo uma pregação evangélica, né? Não que não seja, mas aplicando na nossa vida de espírita. O que significa ouvir a voz de Jesus? Significa a gente confiar nele, confiando de que as leis espirituais nunca se flexibilizam. A lei do amor, a lei da destruição, a lei do progresso, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito. Seguir Jesus significa a gente fazer o que ele ensinou. Vamos lá, o que ele ensinou? Quem se lembra algum ensinamento que Jesus trouxe para a gente? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Fazei ao próximo aquilo que você quer que faça com você mesmo. Esse é o princípio da empatia. Pedro perguntou: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu semelhante? Até 70 vezes 7. É um sinal de perfeição. 7 é um sinal de perfeição para os judeus. Perdoar até eu atingir a perfeição, de uma forma infinita, porque a perfeição é infinita. O que mais? Quando ele contou a parábola do bom samaritano, fazer a caridade, estender a mão para quem está sofrendo. Quando ele falou que a mão direita dá, a esquerda não beija, fazer o bem sem ostentação. Então são vários sinais que Jesus nos dá, que se a gente aplicar na nossa vida aquilo que ele nos ensinou, estaremos seguindo ele. Mas vamos lá, para a gente já arrematar isso aqui. Quando diz que muitos creram nele,
É porque as pessoas estavam torcendo para que Lázaro estivesse morto. As pessoas torcem pela nossa derrota. Infelizmente, nós vivemos num mundo de ignorância, onde ainda predominam os interesses materiais. Por isso que nós sempre dizemos, falamos, quando você tem um projeto, não conta para ninguém. Porque as pessoas vão torcer para que não dá certo. Porque as pessoas não têm iniciativa para mudar a vida delas. Então, já que eu não tenho coragem de conseguir o sucesso, eu também quero que ele não tenha. Inconscientemente. Então, não conta para ninguém. Só conta depois que deu certo. Porque se não der certo, ninguém ficou sabendo. Vamos lá? E agora sim, para a gente finalizar. Quando Lázaro saiu, enrolado em faixas, Jesus disse, tirem as faixas dele. O que isso simboliza? Cuidem dele. Ele traz para a gente a obrigação da gente cuidar do nosso próximo, dos nossos semelhantes, das pessoas que estão aqui. Cuidem dele. Não basta só pedir, vou fazer uma prece para você, vai dar tudo certo. Ele estimula a gente a atender o nosso semelhante. O indivíduo que foi assaltado e estava caído, ele poderia muito bem ser ressuscitado ou ficar por ele, mas não, Jesus traz a lição de que passou um bom samaritano e cuidou dele. Então ele traz, não basta que o sucesso, que o milagre, que a renovação aconteça em nossa vida, a gente tem que manter. A pessoa ela ora, ela vem e faz tratamento, eu não consigo arrumar emprego, eu estou devendo até as cuecas, eu não arrumo emprego. Eu quero que os espíritos me ajudem a arrumar emprego. Vem aqui, faz o tratamento e tal. Arruma um emprego. Os espíritos intuem ela, acorda cedo, pega uma resma de currículo e vai batendo de porta em porta, entregando o currículo, e os espíritos vão direcionando em qual porta que ele vai entrar, que vai ter a colocação profissional. Beleza. Ajudaram a arrumar emprego. Aí no outro dia a pessoa começa a apresentar atestado, começa a arrumar encrenca, começa a achar que o patrão está pegando no pé, começa a querer desviar combustível da empresa, pegar as coisas da empresa, ou seja, não tirou a faixa, continua ainda na podridão, na imundice. Eu já estou com 35 anos, eu não consegui casar com ninguém, quero que Deus me ajude a arrumar um marido. E vai no centro, vai na igreja, vai no círculo de oração, arruma um abençoado lá. Mas é ciumenta, não cuida do cara, fica pegando no pé, briga por qualquer coisa, não tira as faixas da ignorância. Não basta a gente pedir, a gente tem que fazer a nossa parte também. Vamos lá. No livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, ele fala uma coisa que é interessante. A mente é o espelho da alma. Os hábitos, os nossos hábitos, são esteira do reflexo mental acumulados a nos impor uma rotina. Cuidado com o teu comportamento. O nosso comportamento é um reflexo daquilo que está reverberando em nossa mente. Antes de eu cometer um erro, eu já estava pensando naquele erro há muito tempo. Antes de eu falar alguma besteira, aquela informação já estava no meu coração há muito tempo. Então, cuidado com aquilo que está passando em nossa mente. Vigiemos os nossos pensamentos para que eles não se transformem em atitudes. No livro Céu e Inferno, no 3º capítulo, Deus nos cria simples e ignorantes, mas nós somos dotados de capacidade para aprender. Então, cada um de nós que estamos aqui, temos a capacidade de refletir sobre o que nós estamos conversando aqui hoje e aplicar em nossa vida. A informação nós temos. Agora, daqui para frente, é a responsabilidade de cada um de nós. Então, de tudo isso que foi falado, se pelo menos alguma coisa a gente puder aplicar, já teremos ganhado a nossa noite. Amém? Obrigado a todos pela presença. Desejo que cada um retire a própria pedra, saia do sepulcro da ignorância e tome um rumo na vida. Graças a Deus. Valeu! Vamos fazer nossa prece agora, para a gente já nos prepararmos para o nosso passe. Fechando os nossos olhos, mentalizando Jesus em seu poder infinito.
Querido Mestre Jesus, nosso amigo, nosso professor, companheiro de todas as horas, quantas informações importantes, Senhor, em apenas um capítulo do Evangelho de João. Quantos motivos nós temos para entendermos que a Tua grande mensagem tem o único objetivo de nos tornar criaturas melhores. Que nós possamos, Mestre, termos a sabedoria para podermos analisar o nosso comportamento, a nossa rotina, para podermos vislumbrar na nossa vida, no nosso perfil, no nosso caráter, quais são as mudanças que precisamos aplicar. Muitas vezes a nossa teimosia, a nossa letargia, faz com que tantas pessoas importantes se afastem de nós, faz com que tantas pessoas que nós amamos sofram também. Então queremos te pedir sabedoria, a lucidez para enxergar em nós o que precisa ser trabalhado, o que precisa ser mudado. Queremos te pedir, Senhor, a coragem para mudar e aceitar as consequências dessa mudança, enfrentando as consequências. Que essa coragem, Senhor Jesus, esteja brotando em nosso coração, para que, independente de quais sejam os estímulos materiais, nós possamos sustentar o nosso propósito de retirar a pedra da ignorância, de sair do sepulcro da letargia, da morte moral, da morte espiritual, da morte social. Que nós possamos confiar em Ti. Confiando em Ti, nós confiamos na existência de um mundo espiritual. Confiamos na existência de espíritos amigos que atuam em nossas vidas, nos estimulando a sermos pessoas melhores. Também queremos pedir que abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família. Pedimos que abençoe principalmente aquele companheiro de jornada que nós temos dificuldade de relacionamento, em que parece que nada dá certo para a gente se reconciliar. Que o Teu infinito amor inspire em nós a paciência, a tolerância, a serenidade, a resignação. Que nós possamos ressuscitar em nossa fé, ressuscitar em nossos propósitos de sermos pessoas cada vez melhores, mais honestas, mais dignas, mais amorosas, mais caridosas. Obrigado aos trabalhadores espirituais dessa casa que nos acolheram aqui. Enquanto estávamos aqui concentrados nos ensinamentos de Jesus, eles trabalharam na nossa limpeza, na nossa cura, na nossa libertação. Obrigado, irmãos, por este trabalho de amor. Obrigado, Jesus, pela nossa reunião de hoje. Que assim seja, graças a Deus.